Fala, nação tricolor, como vocês estão nessa semana que está todo mundo falando de Copa do Brasil, de um monte de campeonato, e a gente aqui em véspera de Copa América, só pensando, vai reformular de novo o elenco, vai chegar mais alguém, ignorando que o futebol existe. Vamos falar do retorno de vários emprestados. Vocês já sabiam que eu fiz um especial só falando de emprestado, vamos falar de quem está voltando. Em especial, vamos falar desse craque aqui, ó. Obviamente que eu estou sendo irônica. Vamos falar do Michael Suel. Que situação louco, Michael Suel, com o Paraná e com o São Paulo. Vamos falar de Ricardo Oliveira. Já caiu o nome. Já não vai dar certo. O Atlético Mineiro não quer, mas eu vou contar os detalhes. Então vou te falar o que andou do Adriano, o que andou do Juan e do Ricardo Oliveira que caiu. Eu tenho que falar de um monte de coisa bem rapidinho. Vou falar dos cruzamentos do São Paulo, que são números esdrúxulos. E aí o Cuca tem que acertar se quiser um bom rendimento, um time bem treinado. Vamos falar do Lucão, que depois de 11 anos está se despedindo do São Paulo. Vamos falar do Hernanes, que foi liberado para ir para a Itália e não joga contra o Avaí. Vamos falar do Everton Felipe, que nessa reformulação deve ir embora. E aí, o cara tava numa final do Campeonato Paulista, de repente já tá indo embora. Vamos discutir esse assunto. Vamos falar do David Neres, que recebeu uma proposta milionária e o Ajax negou. São Paulo já tá assim, ó. Como assim você negou? Vou falar desses valores surpreendentes. E no final vou falar do Lucas Perry, que o time do Tafarel, tá de olho no Lucas Perry. Que loucura! Antes você já sabe, Network BG, pra gente assistir filmes, séries, esquecer que o futebol existe, até São Paulo e Avaí, né? Porque por enquanto essa semana a gente tá fingindo que não existe futebol, a gente tá chateado, essa aqui é a real. São mais de 3 mil canais livres com planos a partir de R$ 29,90. Mandala Turismo vai ter sorteio para Campos do Jordão no dia 15, especial Dia dos Namorados. O sorteio vai acontecer dia 11 de junho, vai ser no nosso Instagram, @SPFCterra. Você quer ir com a sua namorada ou com o seu namorado para Campos do Jordão? Participa do sorteio da Mandala Turismo. E vocês já sabem, a Diamond Imports tem conjunto de frio do manto tricolor, tem conjunto de calor do manto tricolor, com os valores show de bola. O contato do Matheus está aqui embaixo. Agora bora falar das notícias. Galera, vou começar falando desse craque aqui, dessa pessoa que vocês amam. Ele que estava lá no Galo em 2017, fazendo bons jogos, e daí o São Paulo decidiu, quando ele estava lesionado, contratá-lo. Ele já estava lesionado. E aí o São Paulo falou, vamos contratar o cara que está lesionado, por que não? Nosso refis está tão vazio. E aí trouxe ele que tinha problema no pubis, era aquele problema que não parava. Inclusive no Conselho Deliberativo, uma vez o Vinícius Pinotti assumiu, olha, nós tivemos uma falha nos exames médicos de admissão do Michael Suel. E o São Paulo contratou o Michael Suel, que tem contrato com a gente até o final de 2020. Aí ele ficou toma lá da cá, o cara não consegue jogar, teve problemas de exames médicos. O que a gente vai fazer com o Michael Suel? Resolvemos emprestá-lo para o Grêmio. No Grêmio ele fez exames médicos e foi constatado que ele não tinha musculatura para ser jogador de futebol. Olha a vergonha. Volta, refaz cláusula contratual, o Grêmio readmite, ele faz recondicionamento físico, joga um jogo e volta. Fica encostado no São Paulo e empresta para o Paraná. Ficou lá no Paraná, arranjou um monte de confusão no Paraná. E o diretor de futebol, no final do ano passado, lá do Paraná, falou, olha, não quero que renove o contrato de empréstimo com o Michael Suel. O que aconteceu? Renovaram o empréstimo do Paraná com o Michael Suel. O diretor de futebol ficou louco da vida, discutiu com ele no vestiário, pediu demissão no cargo de direção de futebol, e aí ficou aquele toma lá da cá, falou que ele não era profissional, enfim. Nessa confusão toda, houve um período que, inclusive, o Michael Suel ficou proibido de entrar no clube lá no Paraná. Olha o tamanho da confusão. Paraná, que tinha um empréstimo com ele até o final deste ano, mesmo contra a vontade do diretor de futebol que pediu demissão, que voltou, enfim, está devolvendo o Michael Suel com 6 meses de antecedência, entra em negociação com o São Paulo para saber como devolver. E o São Paulo, não, olha a novidade, não está nos planos do Cuca. Mas olha a notícia ruim, que fica um pouquinho pior. O São Paulo pagava parte do salário para ele ficar emprestado nessa confusão toda lá no Paraná. E aí agora vai pagar o salário na íntegra, porque está vendo essa negociação de retorno.
E aí o São Paulo vai tentar de novo emprestar por mais 6 meses o Maxwell, porque eles não estão no plano. O que dizer dessa contratação que é impossível ignorar essa notícia que desde 2017 vem fazendo a minha gastrite retornar, que eu olho e falo, gente, como explica? Tá tudo... Olha, o barco tá pegando fogo, tá todo mundo correndo, vocês estão ali brincando de contratar e emprestar Maxwell, pagando salário. Enfim, próximo assunto. Gente, já que eu falei de um jogador que veio do Galo, ele vai ficar aqui na tela para vocês não esquecerem do assunto dele, tá? Ele vai ficar aqui. Já que eu acabei citando o Galo no último assunto, vamos já falar de Ricardo Oliveira, nome que caiu. Ontem, no Twitter, o Ricardo Oliveira trocou a foto dele de perfil, né? Tirou foto, ele tava com uma foto com a camisa do Galo e aí colocou uma foto que ele tava lá mais socialzinho. E aí todo mundo falou, meu Deus, ele deve ter fechado com São Paulo e tal, e explodiu isso em tudo quanto é lugar. Quando saiu, eu mandei mensagem para uma pessoa lá, do diretor de futebol, falei, meu, e aí? Vai vir? Aí ele falou, a gente não fez a proposta. E aí esse diretor de futebol estava lá revoltado com o momento do time, acabou dando uma desabafada, mas ele falou, a gente não vai atrás do Ricardo Oliveira. E eu falei, meu, será que não vai mesmo? Enfim, o Galo não abre mão do Ricardo Oliveira. E o único jeito do São Paulo realmente fazer uma proposta seria pagando multa e falando direto com o jogador. A proposta deveria ir direto para o jogador. Porém, precisaria o jogador também querer falar, ó, paga a minha multa que eu vou, enfim, toda uma situação que São Paulo não está nem disposto a dar a multa que é bem alta e nem disposto a, olha, essa indisposição de jogador, vem pra cá, independente do Galo querer ou não. Então, volta pro mercado e espera para ver se o Juan lá do Deportivo Cali com o Racing anda alguma coisa e a negociação e os valores aqui se acertam. É isso que acontece sobre centroavante com o São Paulo. Galera, cruzamento é o tipo de jogada, de lance, de fundamento que o Cuca vai ter que treinar muito. Entre os 20 times da Série A, o São Paulo está em 13º na lista entre os times que acertam cruzamento. Ou seja, tá muito ruim. Tá muito ruim. Você tem noção, lá embaixo a gente está sendo comparado com o CSA, com o Botafogo, com a Chapecoense, mas é um time que tem Hernanes, Igor Gomes, Pato, Tietê, enfim, eu só não falaria muito do Reinaldo, mas se ele é titular absoluto, a gente tem que falar do Reinaldo com seriedade. Então, se o cara é titular absoluto, como que não acerta cruzamento? Enfim, vou dar aqui números para vocês verem o tamanho da crise. São Paulo... Aqui, em 7 jogos do Brasileirão, foram 140 cruzamentos. Desses 140 cruzamentos, tem 17% de aproveitamento. É isso. Então, já achamos aí um problema de fundamento. Eu acho, assim, é uma coisa meio que opinião futebol já. Lá na Europa, os caras treinam fundamento, e aí depois de treinar muito fundamento e posicionamento, eles colocam a parte tática em cima. Aqui não, você faz o rachão e uma noção tática. Meu, Tele Santana, São Paulo esquece que Tele Santana passou por aqui. Treina passe, treina cruzamento, treina cabeçada. Treina. Eles esquecem que tem que repetir, até fazer sem errar. Já dizia Tele Santana. Mas enfim, podem comentar aí embaixo o que vocês acham dos passes e cruzamentos de São Paulo. A notícia é só que o Cuca vai dar atenção especial para isso daqui por diante. Galera, o Tafarel, é preparador de goleiros lá no Galatasaray e mandou um olheiro lá para a seleção sub-20, que está participando lá do torneio de Toulon. E quem tá lá? O Lucas Perry. Aí o Tafarel mandou um olheiro para lá, o olheiro tá dando uma olhada no Lucas Perry e aí ele pediu para fazerem uma proposta pro São Paulo, lembrando que o Crystal Palace já avisou o São Paulo que quer ficar com o Lucas Perry. Então, assim, nessa janela, provavelmente, embora o empréstimo dele esteja acabando, ele teria que voltar agora dia 30 de junho, provavelmente ele não volte. Ou ele vá pro Galatasaray, ou ele fica pro Crystal Palace, será disputado. Lembrando que o Crystal Palace tem opção de compra já com um valor considerado baixo pela minha pessoa, pré-estipulado. Vou pedir para o Rafa deixar o especial de emprestados aqui embaixo, se vocês quiserem saber todas as informações e detalhes do Lucas. 140 milhões foi a proposta que o Atlético de Madrid, estou falando em reais, fez para o Ajax, pelo David Neres, e o Ajax falou não. Lembrando que 23%
vinha para o São Paulo. O São Paulo falou, nossa, agora sim, o negócio tá indo legal. Depois que ele, inclusive, foi convocado pelo Tite, o valor de mercado dele deu uma estourada. Tanto é que o Ajax virou para o Atlético de Madrid e falou, olha, a janela vai abrir e se você quiser, eu começo a conversar por 219 milhões. É esse o valor que eu começo a falar de David Neres. Ou seja, preparem-se que em julho a gente vai ouvir muito valor e David Neres pra lá e pra cá. Gente, assunto rápido aqui. O Hernanes foi liberado para ir para a Itália, deve desfalcar o São Paulo contra o Avaí nesse momento que tá fácil, tá muito fácil as coisas pro São Paulo. Tá facinho. Já tá o Antony na seleção, já tá o Arboleda na seleção. E aí o Hernanes teve um problema particular com o filho e pediu pro São Paulo para ir para a Itália. Muita sorte pro Hernanes. É difícil a gente como torcedor entender. Sorte, não sei o que aconteceu com o Profeta. Tenho certeza que ele, se não fosse algo sério, ele não largaria, porque a gente sabe da entrega dele, do coração dele. Mas é isso que eu falo, São Paulo tá com azar. Tudo acontece pra não dar certo. É impressionante. Gente, quero que vocês comentem comigo aí embaixo sobre uma pessoa em especial. Aqui, pra vocês não esquecerem o Maxwell enquanto eu falo. Mas vamos falar de outra pessoa. Vamos falar do Everton Felipe. O Everton Felipe tinha vindo ano passado por empréstimo. Aí no finalzinho do ano o Sport, veio por empréstimo do Sport, o Sport falou, olha, vocês pagaram 3 milhões no início do empréstimo, se vocês quiserem comprar o jogador são mais 3 milhões. Então o Everton Felipe saiu por 6 milhões pro São Paulo. Na época que o Sport ligou pro São Paulo e falou, e aí, vocês querem Everton Felipe mesmo? Aqui no canal mesmo eu falei, eu não pagaria. Que na época o Everton Felipe tinha entrado pouco, quando ele entrou nunca fez grandes partidas, nunca foi um cara, nossa, sensacional, baita Everton Felipe, nunca foi esse cara. E aí muita gente também não queria, porém, Mancini deu bastante rodagem para ele durante o Campeonato Paulista, ele foi até a final contra o Corinthians, no jogo final mesmo lá em Itaquera eu não concordei com a escalação dele, mas nos outros jogos ele foi um cara que, principalmente na eliminação, quando ele eliminou o Palmeiras, foi um cara importante em campo, foi um cara que não comprometeu, que soube fazer o arroz e feijão, foi um cara que ajudou na decisão e soube trabalhar em equipe. Não está nos planos do Cuca. E o São Paulo quer emprestá-lo, que ele já tem contrato longo com o São Paulo, quer emprestá-lo. Então, o que eu quero debater? Merece mais rodagem? Porque é um cara que teve um período meio em baixa, sem ser aproveitado, não mostrou grande futebol, porém ele teve outro período que ele mostrou que ele pode agregar ao elenco num conjunto da obra, não sendo um cara que tem uma habilidade, nossa, um super Everton Felipe que vai decidir o jogo. Não, num conjunto para compor elenco. Mas aí já tem um elenco numeroso. Quero que você opine sobre Everton Felipe no São Paulo aí nos comentários. Galera, veja só, quem tá voltando de empréstimo é uma galera, hein? Banguelê, Pedro Augusto e Giovani, os três vêm lá do Luletano de Portugal. Nenhum dos três deve ficar, tá? O São Paulo deve ou tentar renovar o empréstimo, ou vender para o Luletano, ou já vai mandar para a Europa para algum lugar, não está nos planos do Cuca, mas os três estão encerrando o empréstimo agora. Lucas Fernandes com o Portimonense também de Portugal. Peraí, olha o microfone, Laila, pelo amor de Deus. Lucas Fernandes do Portimonense lá em Portugal, titular absoluto, está numa fase, ele mesmo falou, melhor fase da minha carreira, deve seguir no Portimonense, vamos começar a conversar agora para ver se o Portimonense vai contratar. Porém, ainda não está certo. O empréstimo dele está encerrando. Deve também ter outras propostas da Europa. É o único jogador entre os que estão voltando que o Cuca falou, se não tiver nenhuma proposta que o São Paulo aceite, eu quero ele no elenco. Lucas Fernandes. Então é o único possível dos que estão voltando que pode ser reintegrado. O restante, Léo Natel, Paulinho Boia, Gabriel Rodrigues, estão retornando de elenco também. E o São Paulo não vai utilizar, então vai dar rodagem. E aí eu deixei separado aqui em especial uma pessoinha que está indo embora. E aí ele colocou o adeus dele lá no Instagram. Eu falei, não, eu tenho que comentar disso no vídeo. Para quem não sabe, Lucas Cavalcante é o Lucão. Depois de 11 anos, ele escreveu lá no perfil dele do Instagram. Depois de 11 anos, ontem, terça-feira, foi o último dia dele no CT. Então ele assinou lá, ó, gente, tal, tô indo embora, tal. E agradeceu a torcida, agradeceu ao clube, agradeceu a passagem. Não me deixa boas lembranças, principalmente 6-1, principalmente de tantos escândalos, de tantos jogos, de tantos clássicos que ele foi mal.
Mas eu tive a impressão que foi só eu que só pensei assim, porque eu vi um monte de torcedor dando boa sorte pra ele. Claro, boa sorte pro jogador como um atleta profissional. Mas podem comentar o que vocês acharam da passagem do Lucão no São Paulo. E vamos encerrando o vídeo, vocês deixam perguntas. No próximo vídeo a gente fala de Adriano, o que andou, o que não andou. De reformulação, um pouquinho mais, de mais detalhes. E vou pedir... O que eu ia pedir? Ah, tá. E vou falar do Pablo, que andou um pouquinho, já tá voltando programado, não deu pra falar que tinha muito assunto nesse vídeo. Fechou? Lembrando que tem sorteio na Mandala Turismo para Campos do Jordão, vai estar aqui embaixo o link. Beijo. If we're meant to be, just let it run, just like the water flows. So forgive me, cause I'm picking my poison now. As bad as it may sound, I might get hurt, but I'm already broken down. Broken down. And I cannot stick around. This weather became so violent, I used to be your son.